Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 11, trecho 137. 30 de novembro de 1916. Benefícios de reparar por outros. Estava muito aflita pela privação do meu adorável Jesus e chorava amargamente. E como estava fazendo as horas da paixão, um pensamento me atormentava, dizendo-me: vê para que te serviram as reparações pelos demais? Para fazer fugir a Jesus. E pensava outros desatinos, e o bendito Jesus, movido à compaixão de minhas lágrimas, me estreitou a seu coração e me disse: minha filha, tu és o meu espinho. Meu amor encontra-se em aperto com as tuas violências. Se soubesses o quanto sofro ao ver-te sofrer por minha causa, mas a justiça que se quer desabafar, e as tuas violências mesmas me obrigam a esconder-me. E como as coisas piorarão, por isso se necessita paciência. E além disso, saiba que as reparações feitas pelos demais te servirão muitíssimo. Porque reparando pelos demais, tu querias fazer o que eu fiz. E eu reparava por todos e também por ti. Pedia perdão por todos, doía-me pelas ofensas de todos, como também pedia perdão por ti, e por ti também me doía. Bom, que eu entendi aqui, ela teve um pensamento de amor próprio, voltar-se a si mesmo. Diante desse pensamento que veio a ela, né? Para que te servem as reparações pelos demais? Para fazer fugir a Jesus? Como se fosse inútil a reparação que ela fazia. Como a vontade humana, né? O voltar-se a si mesmo é contrário, totalmente contrário à vontade de Deus. Porque, como diz Jesus aqui, enquanto ela fazia as reparações pelos outros, vai dizer, pegar aqui no começo: minha filha, tu és o meu espinho. Meu amor encontra-se em aperto com as tuas violências. Se soubesses o quanto sofro ao ver-te sofrer por minha causa, mas a justiça que se quer desabafar, e as tuas violências mesmas me obrigam a esconder-me, para que a justiça desabafe. E como as coisas piorarão, por isso se necessita paciência. E além disso, saiba que as reparações feitas pelos demais te servirão muitíssimo. Porque reparando pelos demais, tu querias fazer o que fiz eu. E eu reparava por todos e também por ti. Pedia perdão por todos, doía-me pelas ofensas de todos, como também pedia perdão por ti. E por ti também me doía. Então ela sofria a privação, ela enquanto sofre a privação de Jesus sensível, fisicamente ali, ele não está, mas ao passo dela fazer as reparações pelos outros, ela assume, né, nela a divina vontade, o divino querer, ou seja, a vontade de Deus, que é o próprio Jesus. Então, ou seja, era Jesus rezando nela, é Jesus em ato nela. É o que Jesus diz: Jesus se esconde dela, para poder, deixá-la privada dele, a fim de dar livre curso à justiça, porque a Jesus permanecer dela, ela tirava os flagelos das mãos dele, né? Ele não podia castigar, ela tomava, né, sobre si os castigos, o seu estado de vítima. Então, assim, Jesus fugia dela, né, se escondia dela para dar livre curso à justiça, porque a criatura, tendo a vítima, né, ela
não sendo castigada, ela se obstina ainda mais, né, e muitos que rezam dessa forma, né, salva a minha família, né, protege a minha família, protege a minha, eu, os meus, né, e Luísa aqui está rezando por todos, tomando as orações de Jesus, né, fazendo o que Jesus fazia, né, então não são os méritos dela, mas os méritos de Jesus. Então Jesus, ao ver ela sofrer por conta da privação dele, sofre ele também. Sofrimento este de Luísa, que nem é tanto por conta das criaturas, mas é como disse no outro trecho, né? A castigar as criaturas, Jesus o sofre muito mais. Então ela se põe, né, em oração, não de todo para livrar as criaturas, mas para que Jesus não sofra. Então, para que ele não sofra, ela sofre. Mas assim, como ele diz, tu és meu espinho, né? Ele acaba sofrendo. Então, aqui ele está, né, pouco a pouco, trazendo o conhecimento da divina vontade, aqui ainda é vida de virtudes. Né? Então, na divina vontade é fiat, né? Faça-se segundo a vossa vontade. Ou seja, né, deixe cair os castigos, porque é por meio dos castigos que terão essa criatura, né, a oportunidade, a abertura, a iluminação de colocar Deus no centro, a dependência que ela tem dele, e não mais de ser Deus de si mesma, e não mais viver às suas próprias custas, mas de retornar ao propósito que foi criado. Os castigos não é um mal, mas é bênção de Deus, é misericórdia divina, cuja qual a mentalidade, a visão humana não consegue enxergar, né? É aquilo que diz no outro trecho, né? Não entra dentro, no miolo da cruz, mas fica apenas na casca, fica apenas no sofrimento externo, né, e egoístico, né, não se estende para o bem comum de todos, né. Então, com o tempo, Jesus vai vir trazendo o conhecimento da divina vontade a Luísa, e assim ela compreendendo isso, né, e desapegar das virtudes. E ela também se põe nessa condição de modo a aliviar o sofrimento dele. Então ela se faz um com ele, e isso a vontade humana se revolta, né, porque aqui ó, não tem espaço para ela, né, ela precisa sair, calar, se render, né, se submeter ao divino querer. Ela tinha o Jesus inteiro rezando nela, né, as orações dele. E diante disso, reparando pelos demais, tu querias fazer o que fiz eu. E nesse ato, né, eu reparava por todos e também por ti. Pedia perdão por todos, doía-me pelas ofensas de todos, como também pedia perdão por ti, e por ti também doía. É o que diz, né? Mais alegria em dar do que em receber. Eu não tenho que querer nada para mim, mas querer para o outro, né? Me ocupar, né? É como foi dito, né, na palestra, né? Jesus era invisível a si mesmo. Ele não rogava ao Pai por ele, até porque ele era o próprio, né? Ele era Deus. Então, enquanto na sua humanidade, tudo que ele fazia era em direção do outro, né? Para a maior glória do Pai e a salvação aqui, a santificação do outro, né? O não olhar para si, o não buscar nada para si, mas fixar apenas naquilo que é a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E o que estava sendo dito no congresso a respeito da posse. Eu não tenho que pedir, eu já tenho posse, já é meu, já me pertence. Eu tomei como meu as verdades de Deus. Não são as verdades de Deus, são a minha verdade, né? Tornou-se verdade minha. O que é meu é teu. Tudo que tenho vos pertence. Né? Eu não vivo uma vida de mentira, eu vivo uma vida de verdade. Então eu não tenho que ficar pedindo, eu já tenho, já é meu. Eu entro na sala dos tesouros divinos, tomo lá o que é preciso e dou às criaturas. E aí, seja castigo, seja flagelos, eu estou com Jesus, né? Fiat para tudo, né? Seja para a doçura, seja para a amargura.
Então, se é bênção, glória a Deus, se são castigos, glória a Deus, né, e me uno a Ele, né, em consolar, reparar a Ele, em fazer companhia a Ele em tudo, né, nas suas alegrias, mas também nos seus sofrimentos. E aí sofremos, né, os desprezos, o abandono, as tristezas que não são nossas em si, mas de Jesus, né? Unimos-nos a Ele vem sofrer, né? Compartilhar com nós as suas dores. Na verdade, é a vida dele sendo vivida na nossa. Tornamos um com Ele. Ignoramos o eu e vivemos Ele. Damos à morte a nossa vontade, renunciamos à nossa vontade para viver a vontade dele. Né? E eu sendo né? Uma criatura, eu sendo uma criatura, me uno aos outros, a reparar pelos outros, mas também por mim, que não sou melhor que os outros. Se eu não tenho dificuldade nisso ou naquilo, se eu venci isso ou aquilo, isso deu a Deus, é a graça de Deus, né? É a vontade divina. Não é mérito meu. Aquilo, né? Peço perdão por mim e por todos. Mas aqui não me colocando na frente, mas colocando-me em último. Como Jesus o fez, eu não quero para mim, quero que o Senhor dê a eles. Como é dito, né? Dê a eles, tira de mim e dê para eles. Tira de mim e dê para eles. Só que eu passo desse tirar de mim, eu não fico, né, com preocupações, eu não fico, né, com agitação. Mas é o que Jesus está dizendo, as coisas vão piorar, né? Por isso se necessita paciência. Além disso, saiba que as reparações feitas pelos demais te servirão muitíssimo, porque não sou eu, mas Ele a viver, né? Ele a rezar em mim. Então, continuando. Ao você fazer o que eu fiz, você vem tomar juntas as reparações, o perdão e a dor que tive por você. E o que te poderia servir mais? Minhas reparações, meu perdão, minha dor ou os teus? É óbvio que são os deles, são os dele. Ato único, né? Que está no ato único de Deus. Tomar como minha as coisas dele. E isso na prática, não só teoricamente. Que poderia servir mais as minhas reparações, meu perdão, minha dor ou os teus? Além disso, eu não me deixo vencer nunca em amor. E quando vejo que a alma por amor meu está toda atenta a reparar-me, a amar-me, a pedir perdão pelos pecadores, eu para pôr-me a par, em modo especial peço perdão por ela, reparo e amo por parte dela, e vou embelezando sua alma com meu amor, com minhas reparações e perdão, por isso continua reparando e não suscite contrários entre você e eu, né? Não alimente tais pensamentos, né? De amor próprio, de interesse, que ao fazer pelo outro é o que Jesus o fez e ele vem e faz em mim. E aí, como ele rezava por todos, consequentemente ele pede também ao Pai por mim, por todos. E aí é o que se dá, né? Que ali nos relata, né? Tira de mim e dê para eles. Só que aí nisso ela não fica vazia, ela não, né? Não perde. A matemática de Deus é o contrário. Né? Quanto mais eu dou, mais eu tenho, mais eu recebo. E aí é o que somos chamados, né? Quanto mais eu me dou, mais compreensão, mais entendimento, mais conhecimento eu vou ter. Ele faz dessa alma um outro Cristo, um outro Jesus. Por isso continua reparando e não suscite contrários entre você e eu, né? Não volte a si. Né? Não deixe se abater pelo desânimo, por alguma frustração, né? Por uma realidade humana, por uma situação terrena, né? Pelos seus bons pensamentos. Diante desse raciocínio agora, uma palavra que me vem, né? São inerentes, pensamentos esses que são inerentes. Ou seja, que estarão sempre aqui, né? É a minha condição humana, mas que eu não posso me fixar nelas, eu não tenho que dar atenção a elas. Tenho que me voltar para Deus, né? Os pensamentos divinos, né? Fazer desse mesmo sofrimento um ato divino, um ato de reparação. Porque o sofrimento, a situação, precisa ser real, precisa ser sentido
né, no nosso corpo, no nosso físico, né, e a adesão à divina vontade, né, que contradiz a nossa vontade, que é a renúncia que temos de fazer de nós mesmos. E estar, né, totalmente, integralmente, né, consciente disso, né, e não se deixar abater jamais por sentimentos, pensamentos, né, sugestões da nossa vontade, mas nos voltar para Deus e tomar como algo vindo de Deus, o sofrimento de Jesus, né, um desabafo de amor dele, né, e esse conhecimento, essa consciência, a fim de que a gente não ignore a nossa vontade humana. No que eu entendi, atento a tornar de certos pensamentos, certas situações, né, um ato de renúncia consciente, né, e servir-se desse sentimento para reparar a Deus, não tomando como meu, como coisa minha, mas também algo que está no coração dos demais, né, até aqui uma rejeição, uma oposição, né, uma resistência à vontade de Deus. Não tomar como meu, mas ofertar a Deus como reparação pelos demais que vivem essa realidade claramente, né, e com total consciência, né. Eu não quero isso, né, não é isso que eu quero para mim, que eu desejo para mim. Mesmo talvez querendo, eu não confiando em mim mesmo, eu vejo incapaz de trazer isso para minha vida. É esse contínuo estado, né, de doçura e amargura, né, que Jesus vivia. Era doçura e amargura. Como ele está dizendo aqui, as coisas vão piorar, mas essa preparação, né, para não desanimar diante do que os nossos olhos vê, do que a realidade, né, mostra, né, o sofrimento humano, a dureza dos corações, a resistência a esse grande dom, essa grande graça que Deus quer nos dar, e diante disso permanecermos firmes, né, unidos, fundidos a Ele, né, de tudo, não é um fim, mas um começo. A luz que brilha nas trevas e as trevas não foram capazes de a conter. Ou seja, no primeiro momento, né, uma rejeição a essa luz, né, por estar tanto tempo exposto às trevas, né, da vontade humana, ao brilhar essa luz, né, um primeiro momento, uma rejeição, né, aqui um ofuscar dos olhos. Mas ao longo do tempo, reconhecer o quão é importante essa luz e que a ela temos de estar expostos e não escondidos, né, nas trevas e não dentro de casa e não no subterrâneo, né, mas sim expostos a essa luz e nesta luz trabalhando, né, realizando o nosso ofício, fazendo o que somos chamados a fazer e mais, né, acendermos a ser luz com esse grande sol. Que resumindo toda a reflexão, né, a consciência de posse que temos de ter, que temos de tomar, né, é pertença minha. Não são mais apenas as verdades de Deus, mas são as minhas verdades, né, se consumar em Cristo, se configurar em Cristo, não apenas na sua humanidade, na imitação de Cristo, mas assumir, né, como sendo um outro Jesus, né, um com Ele, como vimos no congresso. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.